Olá, sejam bem-vindos ao nosso 11º MarqueCast, outubro, mês das crianças. E hoje, com uma convidada especial, Tati Estevão, vamos falar sobre a importância do autoconhecimento e de conhecer a sua criança interior. E aí, você conhece a sua criança interior? Olá, Tati! Seja bem-vinda no nosso MarqueCast. Olá, Jéssica. Olá, Rede. Tudo bem? Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês falando sobre a minha criança interior. A Tati, que é gestora de projetos e mentora emocional. Tati, se apresenta um pouco para eles conhecerem. De quanto tempo vem essa Tati, essa formação da Tati? Da onde que veio tudo isso? Eu sou gestora de projetos. Também trabalho com mentoria emocional e de liderança. E eu estou nesse processo de autoconhecimento desde 2019 e agora estou fazendo especialização em neurociência também. Que legal! Para ajudar aqui no conhecimento, né? No autoconhecimento. Nossa, Tati, incrível! Essa parte eu não sabia, viu, gente? A gente tá descobrindo junto com vocês aqui agora. Tati, mas conta um pouquinho pra gente. Como é que foi você descobrir que dentro da Tati existia uma criancinha? Como que foi esse autoconhecimento para você? Foi um processo diferente, porque eu não entendia direito tudo que eu estava sentindo, né? Me sentia angustiada, sentia um vazio. E aí fui atrás de entender, fui numa imersão, né? Fui no Lotus. E foi uma imersão que foi muito importante, porque eu comecei a entender que tinham várias Tatis dentro de mim que estavam com sentimentos diferentes e que eu precisava cuidar dessas Tatis, né? Então, foi esse processo de entendendo cada sentimento, cada emoção, cada versão de mim que tinha dentro de mim. E foi ele descobrindo. Tati, o Lotus, gente, é uma imersão de 3 dias, onde você… O propósito é conhecer você. Autoconhecimento é uma viagem. Eu chamo de viagem porque é uma viagem, né, Tati? É uma viagem. Pra dentro de você. E aí, você consegue… se você se permitir, você consegue acessar várias etapas da sua vida, né? Igual a Tati tá falando, que tinha vários pedacinhos da Tati dentro dessa jornada ali. Tati, nesse momento, você chegou no Lotus, você chegou a enxergar ali a sua criança? Você chegou em algum momento que você falou, nossa, existia uma criança aqui? Eu nem sabia que existia. Se deparar com isso? Sim, eu não entendi esse conceito, né? Eu já tinha ouvido falar, mas não entendi esse conceito. Nada como vivenciar isso na prática, de você sentir que tem crianças dentro de você. E o que são essas crianças? Acho que é legal a gente trazer isso também. A sua essência. Quais são suas essências, né? O que você se conecta com? Quem é a Tati de 1 ano, 2 anos, 3 anos, até os 7 anos? Essa é a nossa essência. Então, foi um processo de, a cada dinâmica, eu me permiti vivenciar isso. Então, eu descobri uma Tati que tinha uns sentimentos que gostava de ficar sozinha, uma Tati que gostava de conversar com muitas pessoas, um outro momento que eu senti uma sensação de abandono, e esse processo de autoconhecimento foi uma jornada, né? Eu fui fazer depois programação neurolinguística, eneagrama, para entender todas essas perspectivas que tem dentro da gente. Quem é essa Tati? Gente, não sei se vocês assistiram, mas eu não sei também se você assistiu, Tati, mas o filme Divertidamente, nessa segunda versão, ele trouxe essas conexões neurais, essas trilhas que os nossos… Você não precisa nem falar disso, porque, tô falando com a pessoa que tá estudando. As trilhas neurais, essas conexões fortes que você diz que faz e que formam a personalidade. Então, ele trazia no filme de forma lúdica como se fosse uma linha que você ia construindo de acordo com várias emoções. Você ia construindo aquela trilha e aquela trilha, aquela linha, começava a formar uma arvorezinha. Aquela arvorezinha era o autoconhecimento da garota sendo formada, a personalidade dela ali, né? Que era aquilo que você falou. Eu não sabia. Eu sabia que o povo falava, mas eu não sabia que existia uma criança dentro de mim e que existia essa árvore aí dentro de mim que formava a minha personalidade.
né? E assim, pra mim, Jéssica, também foi extremamente curioso quando eu tive esse primeiro conhecimento com a minha criança. Eu, antes de ir pro Lotus, eu fui no Conexão. E aí, no Conexão, primeira reprogramação, a gente chama de reprogramação emocional, é uma experiência que você traz, que é uma vivência, onde você fecha os olhos, é uma meditação guiada para o seu interior e você tem conexão com o seu eu. E nessa primeira conexão que eu tive, nessa primeira vivência que eu tive, eu vi minha criança indo de encontro ao meu pai. E eu tive a primeira imagem que eu falei, meu Deus, por que eu tô vendo isso? Eu lembro que eu fiquei assustada, mas ao mesmo tempo curiosa. E eu falei, eu quero continuar aqui. Não vou abrir o olho. Disso, eu quero ver mais. Por que eu tô vendo isso? Então, eu fiquei nessa curiosidade do porquê que eu estou vendo isso, né? Então, assim, tratar e ter uma criança interior, para quem tá de casa e pensando o que tem a ver, criança interior com o mês da criança, tem tudo a ver, porque nós somos uma criança crescida. E em todas as nossas ações, a nossa criança está presente. Se a gente tiver consciência disso, a gente vai ter muito sucesso. Se a gente não tiver consciência disso, a gente pode ter muita parte dolorosa, né, Tati? Aí eu vou perguntar pra você como foi descobrir ali, quando você descobriu, existe, ela tá viva, essa criança dentro de mim, e eu descobri que eu tinha aí várias Tatis. E aí, o que eu faço com essas Tatis? Perfeito. Nossa, foram muitas Tatis que você falou assim, eu tenho a lembrança, né, de ter... Eu tenho várias imagens, assim, que começaram a aparecer na minha mente, né, de... Nossa, eu andando com meu avô, eu andando com os meus pais, mostrando desenho para os meus pais, com os meus irmãos. Então, foram muitos momentos, né, eu dançando na escola, muitos momentos que ela aparecia e eu achava no primeiro momento que a minha criança só aparecia em momentos tristes, em que eu estava muito triste. Mas eu fui entendendo que nesse processo de você achar suas crianças, tem momentos felizes e momentos tristes, né? Então, foi muito interessante, porque às vezes a gente se perde no nosso dia a dia, na nossa rotina, e não volta assim, quais são os momentos que me dão alegria? Quais são os momentos que me trazem felicidade? O que me conecta? E às vezes eu quero usar uma saia. Eu quero me conectar com a minha criança, foi eu olhar e ver todas as minhas fotos de criança, eu tinha uma pulseira e um colar. Eu sempre gostei de pulseira e colar, desde pequenininha. Então, assim, isso faz parte de quem eu sou, do que eu gosto. Então, foi importante essa reconexão de ir encontrando. Mas eu fiquei assustada no começo. Falei, nossa, o que tá aparecendo esse monte de imagem na minha cabeça? Mas foi um processo de entender, assim, então quer dizer que eu me senti assim. Como eu olho para essa situação e trago uma outra referência para ela. Do que foi bom, eu mantenho o que foi bom. E o que não foi bom, como eu traduzo numa referência de adulto. Então, foi um processo... É um processo contínuo, porque tem muitas, né? A gente não conhece todas as nossas versões, todas as nossas crianças. Mas a certeza que eu fiquei é que eu preciso sempre estar olhando para isso. Porque isso vai me fortalecendo, vai me trazendo paz, vai me trazendo felicidade. Sabe assim, uma sensação de eu estou bem. Gente, que essas crianças que elas estão falando, que eu ainda não tô entendendo aqui de casa, não tô entendendo o que tem a ver, isso tudo eu vou explicar pra vocês. Uma coisa que eu fico falando bastante na rede, que eu bato sempre na tecla, quando todo mundo pergunta, Jéssica, como eu faço pra não procrastinar? Como que eu faço pra conseguir ser independente financeiro? Como que eu faço pra ter mais autoconfiança? Eu vou falar que sempre começa pelo autoconhecimento. Então, esse MarqueCast, 11º, edição especial das crianças, mês das crianças, a gente vai falar aqui sobre a sua criança interior. O autoconhecimento tem tudo a ver com a criança que você foi. E que é a criança que você é. Essa criança que tá aí dentro de você, que ela existe dentro de você, que ela vibra todos os dias. E que por mais que você não tenha consciência disso, que não tinha até assistir esse vídeo, essa criança, ela escuta tudo o que você fala, ela ouve até os seus pensamentos e ela sente todos os seus sentimentos. Então, você está nutrindo a sua criança. Queira você interpretar dessa forma ou não, isso é uma verdade, tá? E, Tati,
já que você descobriu essa criança, aí você descobriu que tinha ela momentos tristes, como é que foi que você conseguiu fazer as pazes com essa criança? Eu entendi, você já falou, a gente teve ressignificação aqui, Jéssica, eu ressignifiquei algumas coisas na minha vida, mas como que foi fazer esse movimento para ressignificar? Porque quando a gente fala é muito bonitinho, né? Sim. Mas não é tão... Não é tão... Eu vou dar um exemplo de um momento que para mim foi muito marcante. Porque no processo de autoconhecimento, eu falei assim, nossa, eu tenho uma veia muito perfeccionista e eu quero ser sempre a primeira aluna. Então, assim, eu quero ser a melhor aluna o tempo inteiro. E aí, eu falei assim, por que que eu tenho isso dentro de mim? E aí, numa dessas buscas pelas minhas crianças, eu me lembrei de uma situação em que eu estava fazendo um desenho e fui mostrar para os meus pais. E meus pais estavam ocupados, fazendo alguma coisa na casa. Sabe aquele momento que você fala assim, agora eu não posso, depois eu falo com você, filha? Aquilo, pra mim, me marcou assim, então tem que ser então meu desenho não tá bom. Tem que fazer algo muito melhor. E a partir daí, eu fui fazendo essa busca de tentar ser o primeiro em tudo. Incessante. Incessante. E sofrida, né? Porque a gente não consegue fazer isso. E no mercado de trabalho fica mais doido esse negócio de ser No mercado de trabalho, no ambiente corporativo, instituição financeira, fica pior. E aí, tem alguns processos que a gente faz de voltar na sua memória, acessar o seu inconsciente e conversar com essa criança com a sua perspectiva de adulto. E isso não é um processo necessariamente gostoso, ele é dolorido. Você chora, você sente dor, mas ao mesmo tempo você também consegue trazer uma consciência, né, para aquele momento que você viveu como criança. E pra mim isso foi muito importante, porque eu comecei a dar uma respira, a gente não vai ser bom em tudo e tá tudo bem, né? Então, essa conexão, só que é um momento que foi doloroso, porque não tem como você não sentir as suas feridas, né? Não chorar a dor que sua criança sentiu, que pode ser algo mais simples, como o exemplo que eu dei aqui, ou alguma coisa mais mais dolorida, né? E vai muito do que cada um viveu, interpretou. Isso que a Tati está falando faz parte de um processo que a Marquesano tem, chama mentoria emocional. E aí a gente faz uma sessão, né, Tati? Que você vai lá conversar com a sua criança. E aí você vai descobrir. Jéssica, mas ela descobriu isso aleatoriamente? Não, é um processo. Existe um processo, a terapia você passa por um processo. E dentro desse processo, você vai descobrindo e conectando. E a Tati encontrou um desenho, eu encontrei meu pai. E você vai encontrar o que a sua criança quiser, estiver disposta e você também estiver aberto para receber naquele momento. Então, ali você vai receber essa guia com a mentora emocional que vai te conduzir a esse lugar, né? A essa conversa de você com você mesmo, né? E lá nessa conversa, você vai poder mostrar para sua criança, com o seu olhar de adulto, que o seu pai, ele não desfez do seu desenho. Seu desenho não estava ruim ou mal feito. Ele apenas foi apresentado no momento em que não era oportuno. Então, esse significado que ela vai dar. Vejam, não dá para pagar passada, hein, galera? Se a pessoa tá pensando, eu vou fazer terapia porque vai sair da minha cabeça, o momento não vai sair. Não vai sair da sua cabeça. O que você vai dar é um novo significado pro momento do desenho que não estava legal. É o desenho que não foi apresentado na hora certa. Então, ele mudou o significado que a Tati deu. Porque hoje, com a visão de adulta, racionalmente, ela consegue ver isso de uma outra forma. Tá? Então, existe isso nas nossas mentorias. A Tati também é mentora emocional. Ela também fez formação no mesmo lugar, na Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. E juntas fazemos esse trabalho com inúmeras pessoas. Até o final do programa, a Tati vai deixar como que você encontra ela. Você também já vai saber como que você pode encontrar a Marquesano nesse final e aqui nessa rede. E é muito importante o autoconhecimento. Aí eu vou voltar e vou falar toda vez. E nesse Marquecast do Dia das Crianças eu vou falar isso. Porque a gente precisa ter um encontro legal com a nossa criança. Tati, me fala, como que você faz para nutrir a sua criança interior? Você nutre ela? Agora que eu já sei que eu tenho uma criança, como é que eu vou dar um gás na minha criança? Eu nutro a minha criança e... eu fiquei
tô aqui pensando assim, como que eu conto, como eu nutro a minha criança? Porque é uma história bem peculiar. Eu, quando era criança, adorava brincar com Barbie. Adorava brincar. Aquilo me deixava conectada, sabe assim, muito comigo. Eu comprei uma Barbie e me dei uma Barbie. Eu tenho, do lado da minha cama, uma Barbie. Junto com as minhas coisas, já tenho uma boneca ali. Então, toda vez que eu me sinto angustiada, que eu falo assim, nossa, eu tô na correria do trabalho, de casa, sou mãe de 2 meninos. Assim, tem uma dinâmica, né, de casa, de família, de trabalho, que é intensa. Quando eu preciso me reconectar, eu vou lá no meu quarto, olho minha boneca e falo, essa é a minha essência. Eu gosto de brincar, eu gosto de fazer aniversário, porque eu fui me lembrando, eu adoro comemorar aniversário, eu adoro fazer festa, estar com as pessoas. Então, isso foi importante eu me reconectar. Então, assim, como eu alimento? Eu olho, aquela boneca representa. Uma outra forma que eu fiz também, eu fiz um caderninho. O que eu gosto, o que eu gostava de fazer quando eu tinha 7 anos? Então, eu gostava de brincar de boneca, eu gostava de andar de bicicleta, eu gostava de comemorar aniversário. Então, toda vez que eu me sinto desconectada, eu falo, não, eu preciso conversar com a minha criança interior. Eu gostava de dançar, aí eu volto, olha esse caderninho, isso vai me nutrindo. Porque é como se eu tivesse, opa, essa é a Tati. Eu volto pra minha essência. Gente, é importante fazer conexão com a sua criança. E esse mês da criança, se você não se conectou com a sua criança, é uma tarefa muito simples. E aí a Tati já deu a dica, pegar um caderninho e aí anotar o que eu gostava de fazer quando eu era criança. E vai lá e faz. Às vezes era uma coisa que você gostava de comer, tipo, eu chupar de pelique. Nossa, muito. Então, quando eu quero nutrir a minha criança, eu vou lá e chupo um de pelique. Ou não tem de pelique, um pirulito. Porque eu gostava muito de pirulito. E porque eu ficava um tempo ali, ó. No negócio. Sabe, assim, concentrada mesmo. Sim. No pirulito ali. Então, acho que era o único doce que demorava mais pra mim. Porque os outros acabavam muito rapidinho. Então, acho que por isso que eu gosto mais. A Xuxa era algo que marcou a minha infância. Então, às vezes, eu vou lá, escuto um Hilarie. Quando eu quero resgatar a minha criança. E estar mais presente com a minha criança. E aí você de casa, para esse vídeo, pausa e escreve aqui. Como é que eu me comportava quando era criança? Como eu ficava feliz quando eu era criança? E se você está pensando aí, nossa, na minha infância só teve tristeza, não consigo lembrar de coisas boas. É um momento que eu te faço para um convite, realmente para você ficar até o final desse vídeo, escutar e trabalhar bem sobre a parte de ressignificação da visão que você deu para sua infância. Porque assim, a minha infância não foi feliz, mas quais foram aqueles momentos que foram muito felizes? Então assim, era uma brincadeira com seus irmãos? Era jogar bola com seus amigos na rua? Era brincar de queimada? Era pular corda? Era pular amarelinha? Assim, tem coisas... Porque a alegria da criança... tá nas coisas muito simples. Nas coisas mais simples da vida estão essas alegrias. Então, acho que aqui para complementar a dica é isso, assim. Fazer uma listinha, o que eu gostava de fazer quando eu era criança? O que me deixava feliz quando eu era criança? Eu acho que é importante. Tati, aqui eu vou dar mais uma dica para eles. Que você me lembrou de caderninho. A gente trabalha com processo, tudo é caderno, anotar. Então, galera, já tá com caderno, já anotou o que você gostava. Aí quem tá lá, Jéssica, não tô lembrando o que eu não gostava, então anota também. E quando você anotar, começa a se fazer pergunta. Por que eu lembrei dessa cena? Por que eu não gostava disso? O que eu sentia quando eu fazia isso? Por que eu lembrei disso agora? O que isso tocou em mim? Né? O que isso tem a ver com a minha vida? Se isso até hoje impacta. Porque com certeza impacta e a gente não tá conseguindo ver aonde impacta. Tá? E agora a gente tá quase chegando aqui no final. Eu vou fazer a última pergunta pra Tati. E, Tati, qual dica que você deixa aí para essas pessoas? Para elas... renascer a criança ou curar a criança, conseguir ressignificar, conseguir conectar. O que você deixa de palavra para elas? Em uma palavra só? Não, várias. Pode ser várias. Um contexto. Eu gosto de um conceito que fala sobre autoconhecimento, que ele fala assim: você gosta de alguém quando você não conhece a pessoa? Quando você começa um relacionamento, uma amizade, uma paquera, um namoro,
Você vai conhecendo os hábitos da pessoa, você vai conhecendo como ela sorri, como ela brinca, como ela conversa. Você vai, nesse processo de conhecer, você vai se apaixonando. Ou nas suas relações de amizade, ou nas relações amorosas. Então, esse autoconhecimento é a mesma coisa com a gente. Então, assim, como você pode se amar se você não se conhece? Então, o que você gosta? O que te faz feliz? O que não te faz feliz? O que te incomoda? Né? Eu gosto do caderno, mas pode ser no notas do celular, né? Uma forma em que você para e preste atenção o que te faz bem e o que não te faz bem. Nas coisas mais simples que tem. E aí, acho que pra mim, essa é a maior dica. Assim, quando eu aprendi a me conhecer, e é uma busca infinita, não tem uma data de fim, nosso autoconhecimento, porque a gente vai mudando, a gente vai se transformando. Se conhece, quanto mais eu me conheço, mais eu me amo. De mim. Quanto mais eu me amo, mais confiante eu me sinto. Tati, você sabe que eu falo nos meus treinamentos, e eu tenho esse lema pra mim, Jéssica, e eu acho que funciona super, e eu acho que fala muito sobre a vida, que o amor, ele tem 3 pilares, né? E o conhecimento é o primeiro. Então, pra mim, eu acho que o amor tem 3 pilares, como se fosse 3 perninhas, assim, de uma mesa. Um tripé. Que é o conhecimento, o desejo e a admiração. Não dá pra você amar quem você não conhece. Não dá pra você amar quem você não admira. É impossível. E não dá pra você amar quem você não deseja. Às vezes, o amor, ele nasce de um desejo. Puta cara lindo! Nossa, uau! Eu quero. Às vezes, ele vai nascer de uma admiração. Caramba, essa mulher é muito fera, gosto super. E aí, eu começo a amar. Às vezes, ele vai nascer de um conhecimento. Nossa, conheci quem? Os primeiros conhecimentos que a gente teve. Meu pai e minha mãe. Sim. Esse amor que a gente tem por eles, o primeiro amor que a gente tem pelos pais é isso. Né? As pessoas que a gente tem ali perto. É aquela pessoa que eu conheço bem, que eu sei por um olhar. Que quando eu sou bebê, né, que do 0 até o 1º ano, a única linguagem neural que a criança tem é a parte límbica. O neurocórtex dela não tá nem formado. Então, o que ela conecta com o pai e a mãe é emoção. Então, emocionalmente, a única coisa que eu tenho com ele é o conhecimento. Eu conheço ele pelo olhar. Eu sei pelo olhar que meu pai tá bravo comigo. Eu sei pelo olhar que ele tá feliz comigo. Pelo tom de voz. Eu sei pelo tom de voz. Então, isso tudo é a conexão que eu tenho com ele através do conhecimento. E essa conexão me leva ao amor. Mesmo que esse amor seja um amor que no futuro eu posso pensar, eu odeio meu pai porque ele fez tal coisa. Mas no fundo, não. Eu amo meu pai. Eu odeio essa rejeição ou essa ação que ele teve. E por isso que eu dou tanta importância. Pro autoconhecimento. Se for assim, qual é a maior dica? Se ame. Para você se amar, você precisa se conhecer, se nutrir. Né? E você perguntou, e a minha criança? Eu preciso conhecer minhas crianças. Quais são todas as crianças que tem? As felizes, as tristes, as que estão com medo, que estão chorando. A gente precisa... Só consegue perceber isso quando você para escutar você mesmo. Como a gente para escutar o outro. Hoje em dia a gente não para, né? Não para. Então, o convite que a gente tem aqui é que parabéns por você ter parado para nos escutar, para se analisar. Tati, como que o pessoal faz para te achar nas redes? Como que eles fazem para ter uma mentoria com você? Eu tô no Instagram como Tati Pagliar, Tati_Pagliar. E aí pode me chamar lá pelo direct que a gente conversa e combina as mentorias, planeja as mentorias. Muito obrigada, Tati. Galera Marquesano, vocês já conhecem a rede, continue seguindo, curtindo, compartilhando, manda pras amigas e depois conta aqui, ó, se vocês realmente fizeram uma festa pra criança de vocês, se vocês deram pra elas aquilo que elas merecem. Um beijo e até a próxima.